E para começar, a gente vai falar do Corinthians. Porque o Corinthians, que já vem sendo muito questionado pelo rendimento dentro de campo, que é péssimo, pelos bastidores, o clima tá pesado no Corinthians, ano de eleição, não se sabe quem vai ser o candidato da situação. O clima é pesado no Corinthians e adivinha, o Corinthians é o clube que teve o seu orçamento aumentando mais do que qualquer outro. Foi o time que mais gastou, que mais aumentou seus gastos em 2022. Para quê? Para viver essa crise que vive hoje. Eu já dou boa tarde para o Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Zé Manuel, Mauro César Pereira. Agora, Bruno, a gente tem o Corinthians como o clube que mais ampliou seus custos em 2022. No ranking, 182 milhões de reais de custos foi o que teve de aumento o Corinthians em 2022, aumentando mais do que o Flamengo, 165 milhões, mais do que o Botafogo, 130 milhões. Até começaram a sair essas análises das finanças dos clubes, né? Eu já li de algumas pessoas e ouvi, né, de pessoas que entendem melhor que a gente, e a situação dos clubes não parece ter muitas mudanças, né, pelas análises que eu já li, né? O Palmeiras e o Flamengo continuam muito bem nessa parte financeira e nos últimos anos no campo isso acabou fazendo efeito, dá resultado. Corinthians continuou numa situação bem difícil, São Paulo uma pequena melhora, mas ainda um time com uma situação complicada, e o Corinthians ele tem realmente, aí falando da relação campo, o valor do elenco, né? O Corinthians, a gente já falou aqui muitas vezes, tem um elenco caro, tem uma folha salarial alta, jogadores que são importantes, que já tiveram seu peso, sua história e, consequentemente, ótimos salários, mas que não conseguem formar dentro de campo, e aí, por várias questões da direção, de planejamento, dos atletas, enfim, não consegue o Corinthians, mesmo com uma folha salarial alta, gastando muito dinheiro com o futebol, não consegue formar um time forte, um time competitivo. Esse ano até acho que é abaixo do que todo mundo esperava. O Corinthians, no ano passado, jogando bem, jogando mal, mas os resultados eram melhores. Esse ano piorou. Então, mesmo nos outros anos, o Corinthians ele tinha muita dificuldade de lutar por títulos. E ele não ganha um título desde 2019. E esse ano está ali perto da zona de rebaixamento. Então está pior, né? É um Corinthians que gasta muito com o seu futebol e piora o seu time do ano passado para esse ano. Mesmo que seja mais ou menos a mesma base, aí tem a ver com planejamento, com troca de treinador. Então é um Corinthians que não condiz o que ele gasta com o que ele desempenha dentro de campo. Agora, é a hora de falar verdades. Eu vou passar a palavra pro Zé e pro Vanderlei. Mas, enquanto o Corinthians, que não ganha nada, que não joga nada, aumenta o seu custo em 182 milhões de reais, o Palmeiras, ele reduziu seus custos em 38 milhões de reais. O Palmeiras é o clube ali da Série A. Só Cruzeiro e Grêmio reduziram mais seus custos do que o Palmeiras em 2022. Agora, em 2023, provavelmente não, porque o Grêmio gastou. Principalmente com o Suárez, eu não sei. Claro, o Suárez eu sei que é dividido. O Grêmio paga uma parte, o patrocinador outra. Só que ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Agora, você tem o Corinthians com o futebol patético que o Corinthians mostra, aumentando seu orçamento em 182 milhões de reais, e o Palmeiras reduzindo para 38, é um escândalo. É assim, você vê a diferença dos dois times dentro de campo, chega a ser patético, Vanderlei Nogueira. O que a gente vê, um Corinthians que gasta 182 milhões a mais, sendo o time ridículo que é hoje. Porque é ridículo. O que a gente vê é um Corinthians que não joga bola, que raramente ataca, que raramente busca o resultado. Então não dá pra gente entender um clube que gasta tanto, jogar tão pouco. Boa tarde, Asmar. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a você que nos acompanha. E tem um outro detalhe, Thiago, Asmar e amigos que nos acompanham, que é, não diga interessante entre aspas, né? Que é o fato do Corinthians receber cobranças quase que diariamente de jogadores, da justiça, do trabalho, enfim, de fornecedores. A gente sabe disso, das dificuldades financeiras que enfrenta o Corinthians, né? E agora, nesse trabalho do César Grafrietti,
o Mauro César publicou também, mas o César é um cracaço. E a análise que ele faz dos balanços dos clubes brasileiros é sempre muito precisa e muito oportuna para todo mundo, para a gente poder falar com algum dado interessante e recorrendo ao talento do César Grafietti, que não mora no Brasil, mora fora do Brasil e é um consultor internacional importante. Isso posto, eu queria dizer, então o Corinthians enfrenta esse problemaço junto a credores, né? E o Palmeiras, que você citou, cobra os seus devedores. A relação hoje entre a Arena, a W Torre e o Palmeiras, que já foi, para os nossos olhos, uma maravilha, um sonho dourado, já não é a mesma coisa, nem tudo são flores. Hoje, por exemplo, nas páginas você encontra uma outra cobrança dura da presidente do Palmeiras com relação à dívida que o Palmeiras tem que receber da W Torre. A W Torre tem contestado, tem feito notas oficiais, o Palmeiras também fala que ela deve, a W Torre explica que não é bem assim, enfim, que isso vai terminar na justiça, aliás, já está na justiça, que o Palmeiras foi cobrar a dívida de mais de 120 milhões nos últimos anos, vai terminar na justiça, a justiça vai decidir. Mas, de qualquer maneira, veja, o Palmeiras, teoricamente, entende que tem um crédito de mais de 120 milhões, além de estar com o seu caixa equilibrado, ter feito boas vendas, enfim, está pagando em dia. A vida financeira do Palmeiras, que é o assunto abordado aqui, é claramente confortável, como a vida financeira do Flamengo, também claramente confortável. E ainda tem um dinheirão para receber do parceiro do estádio. E essa briga vai terminar e já está na justiça. Então é isso mesmo. Enquanto alguns estão mais ajustados, os outros estão desequilibrados. E lembrando que o Corinthians vive, nesse momento, um período bem próximo, um período pré-eleitoral. A eleição do Corinthians acontece no final do ano. Imaginem, né? Até contratos importantes que podem surgir à frente para serem assinados, por exemplo, a participação de liga, né? Participação de liga e com dinheiro adiantado, tudo isso é muito delicado, porque como é que você vai fazer contratos um pouco mais longos, né? Propostas de contrato de 10 anos, 15 anos, 5 anos, enfim, sabendo que dentro de 2 ou 3 meses você tem uma eleição. Como é que fica isso? É a certeza que a situação vai continuar? Será que as novas cabeças que chegarão concordam com aquele acordo que vai ser feito? Isso vale para todos os clubes, né? Eu acho muito importante isso. Ontem nós demos aqui, o Osmar citou que o contrato que aquele fundo da Arábia Saudita estava colocando como proposta de tempo 50 anos. Você imaginou o chumbo do grosso de o presidente atual assinar um contrato de 50 anos não sendo dono do clube? Porque se é da sua padaria, que você é dono da sua padaria, você faz o que você quiser. Eu quero assinar um contrato de 100 anos. Mesmo assim, você pode ter uma certa briga interna na família, o neto... Peraí, você não vai estar aqui daqui 100 anos, eu vou ter que suportar esse contrato. Então, isso é muito delicado. O fundo quer um contrato de 50 anos. Não sendo... Se é SAF que comprou, o cara é o dono, ele pode fazer... Agora, um clube que tem conselho deliberativo, que é uma entidade associativa, né, que tem eleições há 2, 3, 4 anos, se assina um contrato, já é absolutamente antiético você assinar um contrato com um técnico, que o contrato avance numa outra gestão. Eu contrato um treinador, eu sou presidente até o final do ano, e o José Manuel assume a presidência do clube a partir de 1º de janeiro. E se ele não gostar do técnico, o que ele vai fazer? Vai engolir o técnico? Vai demitir, vai pagar multa? Sabe? Jogadores a gente até entende, porque é difícil mesmo fazer um contrato muito curto, não dá para fazer. Mas mesmo assim, eu sabe que a gestão é uma coisa tão importante e me parece que pelo fato de terminar a gestão e o cara vai para a casa dele, ficando sem grande responsabilidade, eu acho que isso esculhamba as instituições. É isso. Agora, o escândalo só aumenta. Já que a gente está falando de escândalo,
Vamos falar de escândalo direito. Porque o Corinthians, eu vou repetir o número, ele aumentou em 182 milhões de reais os seus custos. 182 milhões de reais. Aí pro torcedor corintiano que já tá questionando, veja que o absurdo é ainda maior. É pro torcedor começar a questionar a diretoria, pô. Não dá pro torcedor ficar só questionando o jogador, ficar questionando o treinador. A gente sabe que muitas vezes tem relação, diretoria, torcida. Agora, olha o que esses caras fazem com o clube. Primeiro ano da gestão do Andrei Sanches, 100 milhões em dívida. Primeiro ano da gestão do Mário Gobi, 2011, 178 milhões em dívida. Primeiro ano da gestão Roberto Andrade, 2015, 453 milhões de dívida. Primeiro ano da volta do Andrei Sanches, 2018, 477 milhões em dívida. Primeiro ano da gestão do William Monteiro, 2020, 957 milhões em dívida. Dívida atual, 910 milhões. Detalhe, galera, esses números não contemplam as dívidas da Arena Corinthians, aproximadamente 611 milhões de reais. Ou seja, isso aí a fonte é o meu timão, tá? Que tem muita informação sobre Corinthians. É o torcedor fazendo o papel de otário. Enquanto o time aumenta, o clube aumenta os seus custos, a dívida segue aumentando e a diretoria não tá ligando pro que vem pelo futuro. Ou seja, Zé, eles não aprendem com a lição dada pelos clubes que hoje dominam o futebol brasileiro e sul-americano, Flamengo e Palmeiras. Os clubes que se equilibraram, os clubes que cortaram suas dívidas, os clubes que deixaram de gastar quando precisava para depois se reequilibrar. Ou seja, o Corinthians vai cada vez mais pro buraco, desse jeito. A diretoria atual, boa tarde, Pilhado, meus amigos. Vamos deixar Atlético Paranaense e Bragantino de fora, que são situações diferentes, né? O Atlético, claro, a gente tem que fazer um adendo aí, que houve uma época que ele devia para duas pessoas, Deus e todo mundo, e conseguiu arrumar a casa. Bragantino já é outra situação, é uma empresa, uma multinacional, que administra o time exatamente como uma empresa, né? O Corinthians está nesse bloco aí de Atlético Mineiro, Botafogo, né, Vasco e tantas outras equipes, né? O número ali menor de dívida para pagar de outras equipes aí, mas também mais ou menos no mesmo problema aí, que é o Santos, fatura menos, deve bastante também. É um futebol brasileiro devedor. Lá no começo você citou o Grêmio e o Luizito Soares, a contratação dele está se pagando, viu? Porque o aumento no número de sócios torcedores do Grêmio por causa da chegada dele, nossa, foi significativo. Ou seja, ele veio, mas está se pagando não só dentro de campo, fora de campo, especialmente com venda de camisa, com aumento no número de sócios torcedor. Foi uma boa movimentação, até financeira, da equipe de Porto Alegre. Corinthians é o seguinte, a diretoria atual comemora o fato de, você falou aí, 947 quando o Doília subiu, está devendo 910 agora, né? Ou seja, o Corinthians hoje comemora o fato da dívida não ter dado esse salto, como dava nos anos anteriores, né? Você vê, devia 100, depois 200 não sei quanto, depois 400, depois 600, depois 950, estaria em 910 agora. O problema é que o Corinthians, a essa altura, com o potencial de arrecadação que ele tem, ele devia estar apresentando lucro, né? Como o Flamengo fez, saiu lá de trás. Como é que o Flamengo reduziu uma dívida de 800 milhões e hoje ele tem uma dívida, mas dívida escalonada e com mais dinheiro para entrar do que dívidas para pagar. Ou seja, as contas estão saneadas. E por que isso não acontece no Corinthians? Está faltando alguém competente lá para fazer a mesma coisa que o Flamengo fez e que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras, ele hoje é um exemplo de gestão. Gastou pouco porque montou um time, tem uma equipe base, tem um grande treinador, está conquistando resultados e ele se recusa, mesmo quando há pressão da torcida, pressão da imprensa, para que ele contrate grandes nomes, jogadores caros. Ele olha primeiro para as contas, para o orçamento dele. Não, esse ano vai entrar tanto, nós só podemos gastar X. E ele não gasta mais do que isso e mantém o time e ainda assim conquista resultados dentro de campo. Talvez a repercussão fosse menor do Corinthians se estivesse dando resultado, se o time estivesse conquistando alguma coisa dentro de campo. O pior, ele deve um caminhão de dinheiro
e não conquista nada. O time não rende, o time não joga. Entre aspas, é muito dinheiro jogado fora. E uma hora ele vai ter que começar a pagar essa dívida. Não adianta ficar empurrando com a barriga, né? Não paga as contas, fica adoçando a boca do torcedor, trazendo nomes que não rendem dentro de campo, ou porque tem eleição ali na frente, por um motivo ou outro. Ele precisa uma hora sentar, chamar gente competente e organizar a administração. Eu já vou passar também pro Mauro César Pereira. O Mauro ainda não tá com o microfone, mas a gente vai botar o microfone, chamar aí nossa técnica pra botar aqui o microfone no Mauro César Pereira, que o Mauro sempre falou muito dessa situação das dívidas do Corinthians. São dívidas que aumentam e fica muito cara de pau. Por quê? Porque o Corinthians, ele aumenta os seus gastos aumentando as dívidas. Ele não tenta ter uma consciência maior. Ele não tenta buscar diminuir a dívida. Ele tem dívida, ele aumenta a dívida. Isso tá na cara do torcedor. Se o torcedor não questionar, é porque ele não quer que o clube dele melhore. Porque se o torcedor quer ver o Corinthians disputando títulos de igual para igual, com o Flamengo, com o Palmeiras, até com o Atlético Mineiro, que tem mecenas botando dinheiro, ele precisa buscar esse reequilíbrio. É muita cara de pau de uma diretoria corintiana você ter a dívida aumentando. Eu falei aqui, 100 milhões em 2007, 178 milhões em 2011, 453 milhões em 2015, 957 milhões em 2020. E vai e aumenta. Esse salto de 15 para 20, de 477 para 957... é o dobro. Nossa Senhora. Você dobra. Você dobra a dívida do clube. Duvido que eles consigam explicar isso. O clube... Mauro, não dá para entender. Você ser o clube que mais aumentou os seus gastos em 2022, 182 milhões de reais de aumento, e não mostrar nada de diferente. O time, o clube que mais investiu, tá brigando contra o rebaixamento sem jogar nada na grande maioria das vezes. Pois é, peço desculpas aí pela voz, o dia tá meio difícil, mas não tão difícil quanto a vida do Corinthians, vida financeira, né, que é um caos. Mas você vê aí, por exemplo, o Vitor Pereira, contratado. O clube nessa situação tinha condições de contratar um técnico, uma comissão técnica em euros, internacional, como a do Vitor Pereira? Não tinha condições, né, mas fez a contratação. Um clube desse faz sentido contratar um Fausto Vera por 5, 6 milhões de dólares, pagando ao Argentino Júnior? Não tem condição. Claro que não tem. Esse dinheiro não existe. Você paga aumentando a dívida. Você contrai mais uma dívida com o Roberto, toda essa operação mirabolante, abrindo mão de jovens jogadores, que o Zé está capturando todos, né? Aqueles que foram, não, vai ficar. Amanhã esses caras aparecem, como foi com o Marquinhos, né? Que o Corinthians mal aproveitou, né? Porque acho que o Tite não era muito fã do futebol dele, enfim, não sei muito bem, mas foi isso mais ou menos que se comentou à época, mas uma situação que não muda, né? O Corinthians hoje, o ideal para o Corinthians hoje, num cenário realmente muito racional, seria ter um time barato, mesmo que estivesse brigando para não cair, porque aí você faria um sentido, estamos com um time fraco, estamos ameaçados do rebaixamento, mas a gente está tentando colocar a casa em ordem, não podemos ter um time caro. Agora, ter um time caro, que não ganha título nenhum, que com um técnico português, por incrível que pareça, né, esse mesmo elenco conseguia até fazer campanhas bem razoáveis, esse ano nada disso, quer dizer, piorou, e agora? O que faz? Vai até quando isso aí? Sem contar com o constrangimento das notícias que pipocam a todo instante, de dívida aqui, dívida ali, não pagou A, não pagou B, o outro está cobrando, não sei quem, foi para a justiça. Isso aí está muito associado ao dia a dia do noticiário corintiano. É um caos. Assim, a gestão... enquanto o torcedor não entender que não tem que fazer cobrança com o jogador e conversar em CT, isso não adianta nada. Se ele quer o bem do clube, não é isso. Ele tem que cobrar do dirigente que faça uma gestão correta. Agora, isso requer capacidade, coragem, inclusive para dizer para a torcida, olha, a gente vai ter que segurar a onda aqui. E ninguém segura a onda no Corinthians, né? No caso, publiquei hoje no meu blog lá, o Corinthians gastou no passado, ele elevou seus custos, o Palmeiras reduziu, o Palmeiras foi campeão brasileiro, também foi campeão paulista, e o Corinthians não ganhou nada, título nenhum. O Palmeiras foi o time que mais reduziu depois de Cruzeiro e Grêmio. Foi o time que mais reduziu. Que foi matéria sua, né, Mauro? No UOL, o Cruzeiro reduziu 55 milhões, o Grêmio 48 milhões. Deve haver também com a Série B, né? Claro. Tem a ver com a Série B. A Série B força você a reduzir. Que gastar menos. Claro. Você recebe menos também. Ou seja, dos clubes que não voltaram, que não vieram da Série B, o Palmeiras foi o que mais reduziu. Sim, mas elevou bastante no ano anterior. Você tem que analisar... Os custos, até eu pus agora um vídeo no meu canal sobre isso, os custos do Palmeiras no ano passado, com salário, remuneração, com o pessoal, não só do futebol,
O estudo ele coloca toda a despesa de folha de pagamento porque os clubes não discriminam. Gastei isso no futebol, isso aqui com o porteiro, com os funcionários, etc. Não, é tudo junto. Então, mas o futebol é o que pesa mesmo, né? Você pegar o percentual do peso do custo de um clube desses com funcionários em geral e com os atletas vão absorver, sei lá, 80%, 90%. A diferença é brutal. Então, dá para ter uma noção. Ano passado, o Palmeiras teve custos com remuneração superiores ao do Flamengo. Aí nesse ano já inverteu. Só que os dois estão muito descolados dos demais. O Corinthians vem em terceiro, os dois já estão há um tempo na casa dos 400 e tantos milhões ano, o Corinthians 300 e pouco, e os demais estão de 200 para baixo. O Corinthians está sozinho num ponto intermediário, o que é absurdo se você pensar na situação do Corinthians. Ele não poderia estar ali. Você tem que analisar o quanto você recebe e o quanto que você investe. Exatamente. Nós estamos focando no tanto que você investe. De gasto, gasta. Sim. Você precisa fazer correlação com o que você... Porque, de repente, você aumenta o custo, o investimento no futebol, porque tem um aumento também na receita. Ou seja, tá ok, se você está conseguindo ganhar mais, você pode aumentar o seu custo. Isso não vale para time devedor. Você tem duas, Vanderlei, duas formas de tentar equacionar esse problema. E assim, olhando para a cabeça do dirigente e as declarações que eu ouvi, você tem aquele clube que ele reduz o custo o máximo que pode para fazer diminuir os seus custos, fazer sobrar receita e pagar as suas dívidas. Ou então você aumenta o que você tem a receber, você aumenta o dinheiro que entra no caixa, a sua receita, e não aumenta a sua despesa, vai sobrar e você vai pagar. Eu lembro que os dirigentes do Atlético Mineiro diziam há algum tempo por que contratavam e investiam tanto no futebol. A ideia dos 4 R's lá é o quê? Contratar jogadores para depois conquistar títulos e vender esses jogadores para, com a venda, né, com o lucro obtido, pagar as dívidas do Atlético. Hoje está bem claro que não funcionou. Eles não conseguiram fazer isso. Os jogadores contratados, né, que eles esperavam que fossem supervalorizar, eles não supervalorizaram. O Atlético não conseguiu recursos com essas vendas suficiente. A dívida só tem aumentado. O Atlético não conseguiu. O Atlético estava devendo ao River Plate e o Nacho. Acabou negociando a volta dele. Na verdade, isso é um discurso oficial. Para parecer que o projeto é viável. Não é viável. Não é. Porque o clube não tem. O Atlético não tem condições de arrecadar esse dinheiro para bancar isso tudo. Essa é a realidade. O Atlético tem um poder de arrecadação inferior ao do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, ao do Vasco, ao do São Paulo, por exemplo. Os números que eu estava falando estão aqui, ó. É custo com remuneração, todo mundo, tá? Só remuneração. Mas, claro, repetindo, o futebol é o que pesa mesmo, é o que vai fazer essa balança pesar para um lado e para o outro. No ano passado, o Flamengo gastou desembolsou 475 milhões. O Palmeiras 411 e o Corinthians 316. Ou seja, o Corinthians ficou 95 abaixo do Palmeiras. Mas aí tem uma curiosidade. O Flamengo, no ano anterior, gastou 380, o Palmeiras 395. E o Corinthians 245. No ano passado, o Palmeiras aumentou 4% seus custos com o pessoal, o Flamengo 25% e o Corinthians 29%. No percentual, o Corinthians elevou os seus custos com remuneração de profissionais mais do que o Flamengo e bem mais do que o Palmeiras. O que é um negócio assim que você pensando nessa situação da realidade econômica de cada clube, completamente descabido. Não tem como você calacrado. Ainda deve o estádio. Esses números todos do estudo do César Grafietti não incluem o estádio do Corinthians, porque é outro CNPJ. Então, a gente falou isso aqui. Isso corre à parte. Então e quem vai pagar esse estádio? O dinheiro tem que sair desse cofre aqui, desse clube, com esse cofre vazio, com essas dívidas. Então é um negócio assustador. Clube de futebol não acaba, não vai à falência no Brasil, porque não é empresa, é associação esportiva. Então sempre tem um jeito e vai ficando. Mas se fosse uma empresa, isso seria um caso seríssimo. Já teria quebrado? Se não tivesse quebrado, estava pedindo concordata, recuperação judicial. Né? O Coritiba está pedindo recuperação judicial, está nesse rolo também. Pode chegar à falência até. Mas o que eu queria dizer é que, juntando as duas despesas, a do estádio, a dívida, né, do estádio e essa que já foi citada, dá 1 bilhão 521. 1 bilhão 521. Então, em números, né, pode ter uma coisinha para cima, para baixo, mas é uma dívida muito forte. Que só tende a crescer, né, Vanderlei? É bom a gente deixar isso claro, porque eles estão contratando. Não, eu vou estão falando que vão contratar. Vou dar um exemplo. Vai jogar... O Corinthians será com portões fechados. Prejuízo. A renda no Corinthians, casa cheia, dá 2 milhões e pouco, né, Zé? Por aí, Então, por quê? Porque teve aquele comportamento de gritos homofóbicos. Mas acho palhaçada também, a gente vai debater isso. Não, mas isso acho uma palhaçada. Okay, isso é algo comum no Brasil ainda que não deve ser. É uma discussão. Mas é uma palhaçada. Tá bom, mas é uma discussão, mas é uma punição. Tá lá, ninguém inventou a punição, tá escrito. Então, é punição. Cabe recurso.
Mas eu não sei se eles vão, nesse momento e com esse cenário, dizer que não existe mais essa punição. Então, ou vão recuar. Mas não importa, estou dizendo só que será mais... deixarão de entrar no caixa mais 3 milhões. Né? Então, essa é uma situação muito delicada. Por que o clube não faz uma transparência, um ato de transparência? Fala, vamos fazer o seguinte, vou ter um time simples, não vou cair, vou me segurar, mas fique tranquilo. Nós já falamos aqui várias vezes, né? Várias. Todo mês, olha, atenção, eu devia 1 milhão, agora eu devo 900. Avisa todo mundo. O torcedor, só aquele radical, mas a maioria dos torcedores, de todos os times, e também no Corinthians, é óbvio, vai entender. Puxa vida, mas faz 20 anos que fala que o clube está numa pindaíba financeira. Tem um cara aí que está começando a diminuir a dívida. Vai compreender que o time não está legal, mas olha, o mês passado devia 1 milhão, esse mês deve 100, deve 900. Está vendo alguma coisa concreta? Por que eles não fazem isso? Para reconhecer que nós pegamos uma dívida empipinada. Sabe por que não faz, na minha visão? Porque é sempre o mesmo grupo. E isso acontece em todos os clubes. Quando o cara é candidato a presidente, no discurso, para enganar, me engana que eu gosto, primeira coisa que eu vou fazer, diz qualquer candidato, ou quase todos, tá bom? Deixando essa aberturinha, quase todos. Vou chamar uma auditoria independente, importante, de 5 estrelas, e vou mostrar para todo mundo como é que eu estou pegando o clube, para vocês saberem o que foi feito nesse clube. Isso é o discurso de quem quer assumir a presidência. Você não viu nenhum clube fazer isso. Eu não lembro de ter visto isso. Olha, atenção, agora eu sou o novo presidente, quero mostrar para vocês. Aqui está a auditoria. Olha como encontramos o clube. Sabe por que não faz? Porque normalmente é o mesmo grupo. Normalmente, até a oposição, uma palavra muito usada atualmente, em quase todos os clubes, a oposição é uma oposição fake. Não existe, até a página 2. Não é uma oposição forte, que quer mesmo o bem do clube. Igual o conselho. Puxa vida, os conselheiros são os fiscais da direção executiva do clube. Mas quem quer o bem dos clubes, né, Vanderlei? Isso que é o bizarro nos clubes de futebol. O conselheiro quer saber da mamata pra ele. Então, é muito triste. Conselheiro nenhum quer bem de clube. Eu nunca vi um conselheiro que você fale, porra, esse realmente faz pelo clube. Todos querem a mamata. Isso, e outra coisa, outros que até querem fazer isso, não têm, inclusive, nem abertura para poder falar isso no conselho. Nem microfone pro cara entregue, porque sabe que ele vai dar um pau, ou ele vai protestar, ou ele vai dizer que a coisa está errada por lá. Quer dizer, é muito complicado. Eu acho que a situação do Corinthians é muito importante, é delicada, e só pode ser resolvida por quem está lá.